Amém. Boa noite a todos. Graça e a paz. Quero agradecer a oportunidade depois de alguns meses, né? Alguns meses já. E é sempre uma alegria poder compartilhar algo da parte do Senhor. Quero convidar você a abrir as suas Bíblias em Lamentações, no capítulo de número 3, Lamentações, capítulo de número 3. Quero que você abra, nós ainda não vamos fazer a leitura, porque eu quero dividir a leitura em duas partes, ok? Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Vamos orar, Pai? Louvamos e bendizemos a Ti, o Deus das nossas vidas, o Deus que nos permite a vida. O Deus que nos permite estarmos vivos e respirando. O Deus que nos permite mais uma vez nos reunirmos como igreja, como comunidade de fé, para bendizer, para glorificar, para fazer menção da glória, do poder que há no nome de Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti por tudo que já aconteceu, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da exposição da Tua palavra, que é sempre, Senhor, uma responsabilidade muito grande, mas, Senhor, é também um privilégio. Por isso eu me submeto mais uma vez à orientação, me submeto mais uma vez à ação poderosa, única, sobrenatural do Teu Espírito, porque sem Ele, sem a ajuda dEle, nada que eu disser fará sentido. Por isso eu rogo e entrego esse momento, pedindo que a graça do Senhor se estabeleça na minha vida mais uma vez e que em todas essas coisas a igreja do Senhor seja edificada e o nome de Jesus, o Deus glorioso, seja eternizado hoje e sempre. Amém? Superando as crises existenciais. Esse é o tema que eu proponho para os irmãos nos próximos minutos. Prometo que serei breve na minha fala. A Bíblia Sagrada, ela tem no seu cano um livro em que um profeta muito conhecido do Antigo Testamento coloca, digamos assim, retrata os seus lamentos. Como o próprio livro diz, que é Lamentações de Jeremias. Olha, Deus, ele revela os seus santos decretos a homens, assim como Jeremias, como eu falei, um vulto do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo tem um livro desse mesmo homem, onde nós vamos perceber toda a sua luta, toda a sua dificuldade. Então Deus revela os seus santos decretos na vida de homens assim. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia ela é tão extraordinária. É isso que torna a Bíblia, a palavra de Deus, tão singular. Tem no seu cano, como eu falei, um livro onde há um homem numa profunda crise, com questões existenciais, estão presentes no cotidiano, estão presentes no coração dos homens. E aqui, irmãos, sem lermos nenhum versículo, eu já gostaria de destacar aqui 3 lições quando eu me deparo com o livro de Lamentações de Jeremias. Porque o livro de Lamentações de Jeremias põe em xeque, destrona a falácia, o engano, a mentira da teologia da prosperidade que propaga aos 4 ventos, e que aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm uma experiência com Deus, estão imunes àquilo que é apresentado no livro
Lamentações de Jeremias. Nós estamos falando de um grande homem, um grande profeta, mas que em determinado momento, período da sua, digamos, da sua caminhada, no desenvolvimento do seu ministério profético, sofre. Então, a primeira coisa é destrói. Segunda coisa que eu percebo, sem ler apenas um versículo, é que o fato de passarmos por essa crise não desfaz ou não depõe contra a nossa fé. Não desfaz e nem depõe contra a nossa fé. Nós estamos falando de um profeta. Porque nós aprendemos que a questão aqui não é sobre Deus, sobre o que Deus faz ou sobre o que Deus deixa de fazer. Aqui é um homem em uma crise. Terceira coisa que eu destaco aqui, antes de ler o texto, é que as nossas crises não precisam necessariamente nos afastar daquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo não entendendo algumas coisas que estavam passando com ele e ao seu redor. Quando nós formos ler alguns versículos agora, nós vamos perceber que Jeremias não estava entendendo, como nós, em alguns momentos, nós não entendemos nada. Será, irmãos, que Jeremias, por exemplo, não sabia acerca dos atributos de Deus? Será que Jeremias esqueceu? Não. As nossas crises não precisam necessariamente nos afastar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, quero compartilhar o texto com você, capítulo do número 3. Nós vamos ler os versos iniciais, acompanhe comigo. Diz assim, vou ler na NVI. Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muitos morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Observe o relato do profeta Jeremias. O sentimento, a crise que Jeremias estava passando. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra. E fez-me tortuosos as minhas sendas, os meus caminhos, as veredas da vida. Como urso à espreita, como leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o arco e me fez alvo das suas flechas. Jeremias estava sentindo atingido. Era uma coisinha qualquer, passageira, que vai embora no estalo. Verso 13, atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. 14, tornei-me objeto de riso e de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombavam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Os irmãos sabem o que é fel. Amargura total,
absoluta. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Verso 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Um homem com profundas experiências com Deus. Se você tem dúvida, é você só se deparar com os escritos do profeta Jeremias. Os irmãos podem até tentar romantizar. Não, mas não é bem isso. É isso sim. O que nós estamos vendo aqui é um homem em crise. Um homem que, pelas circunstâncias da vida, por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele estava experimentando, levou Jeremias a olhar. O texto vai dizer, ele se sente encurralado. E o que é um indivíduo estar encurralado? É você não olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para frente, olhar para trás, olhar para todos os lados e não encontrar nenhuma saída. Então, por mais que você tente romantizar, mas aqui é a vida de Jeremias, nua e crua, como diz. Podemos notar como a alma do profeta está abatida. Na verdade, eu digo que Jeremias está fragilizado pelas dificuldades enfrentadas na vida. Assim como nós, em muitos momentos, nós somos fragilizados. E isso não quer dizer que nós esquecemos de quem é Deus. Ou que nós apostatamos da nossa fé. Por exemplo, será que nós, nesse todo o tempo que nós estamos caminhando como igreja, será que eu, por exemplo, esqueci acerca dos atributos de Deus? Será que você, em algum momento, esqueceu? O que nós vamos ver nos versos que lemos até agora é esse homem em crise. Esse homem fragilizado, como eu falei, nas suas emoções. Mas eu gostaria agora de continuar a leitura. O verso 20 diz assim: lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor. E nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom com aqueles cuja a esperança está nele, para com aqueles que os buscam. E a gente vai continuar mais na frente. Os versos, pelo menos até o verso de número 35. Observe que até o verso 20 nós vamos ver aqui claramente o desânimo, o abatimento que toma conta do coração do profeta Jeremias. Mas a partir do verso 22, como se fosse uma outra pessoa. Quando nós começamos a ler a partir do verso, olhe comigo novamente. Graças ao seu grande amor do Senhor, com que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são incontáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E o texto segue. E a gente olha assim, peraí, é uma outra pessoa?
Não, é o mesmo Jeremias. Mas a pergunta é, o que faz uma pessoa, o que lhe faz, por exemplo, o que lhe faz, sabe, ser, digamos, abatido nas suas emoções, ao ponto de, como o nosso irmão Jeremias diz assim, não há nenhuma esperança, não há nenhuma perspectiva, uma expectativa para a minha vida, e numa outra hora ele vai dizer assim, o Senhor é bom para aqueles que depositam nele a sua confiança. Na verdade, o que faz Jeremias ter, digamos, uma postura, lembrando, Jeremias tem uma postura diferente a partir do verso 22, mas eu quero lembrar aos irmãos que é o mesmo homem em crise. É o mesmo homem que vai se deparar com as dificuldades pertinentes da vida humana. Está justamente, irmãos, no verso de número 21. Ele vem falando, sabe, da amargura, do pesar, da tristeza, da angústia que toma conta da sua vida. Mas no verso 20, ele vai dizer, verso 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O mesmo homem, a mesma circunstância, tomado por sentimentos antagônicos. Ele vai dizer, lembro também. O que isso quer dizer? Lembro também. Assim como nós, irmãos, somos, todos os dias das nossas vidas, nós somos açoitados. Na verdade, todos os dias da minha vida, da sua vida, nós somos açoitados com esse sentimento, com esse desânimo, com essa desesperança, em crise. Sabe, parafraseando o texto de Apocalipse que diz, eis que estou à porta e bato. Não bate na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Não há opção de que Deus é misericordioso. E se nós depositarmos nele a nossa vida, nele nós encontramos esperança. Há coisas antagônicas a essas que batem também a nossa porta. Parafraseando também Gênesis de número capítulo 3, que vai dizer assim, o pecado bate à porta, compete a você abrir ou fechar. Os irmãos entendem? O que dominava Jeremias, ele vai dizer, eu lembro também daquilo que pode trazer esperança. Era o mesmo homem, cheio de temores, vivendo as mesmas circunstâncias. O que mudou? Vivendo os mesmos dilemas, sendo sacudido pelos mesmos problemas. Você acha que Jeremias não continuou vivendo os seus dilemas? A grande... usar aquela expressão, mudança de chave, sabe aquela expressão? O que fez Jeremias mudar a chave, mesmo sendo o mesmo Jeremias, vivendo as mesmas circunstâncias da vida, mas ele, em determinado momento, ele mudou a chave. Está no verso 21. Lembro também as razões que me trazem esperança. E é a partir do verso 22 que ele começa a discorrer sobre aquilo que essa lembrança traz para a sua vida, para a vida que ele estava inserido. Quero destacar 3 coisas que foram trazidas, digamos, à memória, foram trazidos à lembrança de Jeremias, que fez com que ele, mesmo numa crise,
Mesmo sem entender muitas coisas, ele começasse a perceber. Diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Lembra que eu falei, o problema de Jeremias não era Deus. O problema de Jeremias não é porque Deus estava fazendo, ou Deus não estava fazendo. O problema de Jeremias era uma questão pessoal. Era uma questão emocional, era uma crise. Quem de nós pode, em sã consciência, dizer assim, não, isso não acontece comigo? De que planeta você é? Todos da raça humana estão sujeitos às crises vividas pelo nosso irmão Jeremias. Mas em um determinado momento ele mudou a chave e começou a pensar também naquilo que fazia parte da vida dele. Estava em crise, estava, sem esperança, se sentindo encurralado, mas Jeremias sabia também daquilo que fazia parte da sua vida. E uma coisa que fazia parte da sua vida era lembrar que as misericórdias de Deus são inesgotáveis. O problema de Jeremias não era Deus, mas era com ele mesmo, ou de como ele estava fazendo a leitura da sua vida. A cada dia ele já amanhecia com seus lamentos e as suas reclamações. Era o mesmo personagem, era a mesma circunstâncias, mas vivida sob perspectivas diferentes. Como é, irmãos, na maioria das nossas vidas, não é sobre Deus. As crises que nós vivenciamos enquanto trilhamos a jornada não é sobre Deus. É sobre nós mesmos. É como nós vemos. É como nós lidamos com a gente e com a vida. O problema de Jeremias é o problema que abate a todo mundo, é o óculos que nós usamos. É o óculos distorcido das nossas emoções. Os irmãos esquecem, por exemplo, que a Bíblia vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso. O que é que o nosso coração enganoso produz em minha vida, em nossas vidas, todos os dias? Enganos. E como é que nós vemos como é que nós vemos o mundo, como é que nós vemos a vida, como é que a gente enxerga a nós mesmos? Com essas lentes. Quer um exemplo? É uma coisa mais irritante do que despertador? 3 dias na semana, o despertador lá em casa toca 4 da manhã. Melhor do sono. É algo assim que tem dia que você... Com certeza os irmãos se identificam. Quem é que aqui gosta quando o despertador do celular, 5 horas, no meu caso 4 horas, 5 horas, 6 horas, como a da maioria, toca? Meu Deus. O despertador causa, na maioria de nós, na maioria dos dias, uma irritação, irmão. Nós saímos para trabalhar, muitas vezes, irritados, porque nós queríamos ficar dormindo. Agora pergunte, irmãos, o que é um despertador?
tocar às 5 horas da manhã para quem está desempregado? Pergunte se o indivíduo que está desempregado não gostaria de que amanhã, às 5 horas da manhã, o seu bendito despertador tocasse para que ele pudesse ir para o seu trabalho, para que no final do mês ele tivesse sustento à sua família. O que é? Para nós que temos um trabalho, para nós que temos um sustento, é uma irritação profunda. Mas para quem está lá na fila, atrás do emprego, é a possibilidade da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Os irmãos entendem? O que estava acontecendo com o nosso irmão Jeremias é aquilo que acontece na maioria das nossas vidas. É como nós estamos vendo. É o óculos que nós estamos enxergando as coisas, fruto dos nossos equívocos, que é fruto do nosso coração equivocado. O óculos que nós usamos para enxergar a vida vai determinar como lidaremos não só com o dia, mas como nós lidaremos com a vida. Sim ou não, irmão? O óculos que nós enxergamos a nós mesmos, enxergamos a vida, determinará como nós enxergaremos não só o dia, mas a vida. O nosso dia ou a nossa vida será de acordo com aquilo que deixamos habitar no nosso coração. É por isso que no verso 21 ele vai assim: eu quero também trazer à memória, eu quero trazer também ao coração. Até que um dia, Jeremias decide ou resolve usar outras lentes. Estava acostumado. Jeremias estava acostumado com a lente acerca de Deus, de quem era Deus e do que Deus era capaz na sua vida e na bendita vida que ele vivia. É aquilo que a gente falou no início. Jeremias não havia abandonado a fé. A fé estava lá. Jeremias não havia se esquecido de Deus. Deus estava lá. Como Deus está na minha vida, como Deus está na sua vida. No meio a um turbilhão de emoções, Jeremias percebe que a vida não se resumia apenas aos seus lamentos e aos seus questionamentos. O mesmo turbilhão de emoções presentes na sua vida. E essas lembranças trouxe a possibilidade de Jeremias vislumbrar a vida com outros olhos. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar expostos. Lembra que nós falamos aqui quarta-feira? É estarmos expostos a essas verdades. Jeremias lembrou: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mesmo que a irritação seja comum, mesmo que nós nos levantemos diariamente, cotidianamente, irritados com a vida. E aqui eu já tenho a primeira aplicação. É que antes de ativar a visão distorcida sobre você e sobre a vida, lembre-se que as misericórdias do Senhor vêm antes.
Então, na dinâmica da vida, das dificuldades da vida, o que é que Jeremias ativava todos os dias? A sua compreensão equivocada. Como nós ativamos todos os dias. Não há um dia sequer onde nós não ativamos a visão distorcida sobre nós mesmos e sobre a vida. Mas nós esquecemos que, independente da nossa crise ou das nossas crises, a misericórdia de Deus se renovam. E quando diz que se renova a cada dia, não é só aquele momento, é sempre. Segunda coisa que Jeremias traz à lembrança. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A primeira coisa que vem à mente, ao coração, ao âmago de Jeremias é a misericórdia. Mas aí você vai dizer assim, mas também grande é a fidelidade, porque grande é a fidelidade do Senhor. Qual é o motivo, razão, circunstância que fazia com que Jeremias lembrasse, não só lembrasse, mas cresce nas misericórdias do Senhor? Por causa da sua fidelidade. Só conseguimos entender, escute, só conseguimos entender, captar, assimilar, encharcar no nosso coração de que as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas todos os dias por causa da fidelidade. Porque a fidelidade expressa a verdade de quem disse, de quem prometeu. Quem foi que disse que as misericórdias se renovam a cada manhã? Deus. Nós só cremos que Deus é misericordioso, porque Deus é fiel. Quem diz, quem prometeu, não pode mentir. E o que é mais extraordinário falar da misericórdia e a chancela da misericórdia é a fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus acontece independente de qualquer coisa. Os nossos lamentos e questionamentos já deixam claro que nós é que não somos confiáveis. Quem é que não é confiável, irmãos? Nessa relação, qual é a parte que não é confiável? A parte que não é confiável somos nós, sou eu, é você, somos todos nós. Nós não somos confiáveis. Lembra que no enredo de Oséias, quem é a infiel? Quem é a infiel na relação? A infiel na relação somos nós. O fato de nós esquecermos já diz que nós não somos pessoas confiáveis. Mas aquele que prometeu ser misericordioso todos os dias, ele não mente. E quando eu digo que Deus é fiel, eu estou dizendo que aconteça o que acontecer. Há um compromisso, porque fidelidade é compromisso, fidelidade é pacto, fidelidade é aliança. Por isso que as Escrituras escancaram que Deus é um Deus de aliança. Toda aliança feita por Deus é uma aliança de compromisso. Os irmãos entendem? Porque ele traz à memória as misericórdias por causa da sua fidelidade. Irmãos, os meus rompantes, os seus rompantes, os seus questionamentos, os meus questionamentos, diz respeito a nós. Não diz respeito a Deus. Toda boa dádiva,
Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Aleluia. Os meus rompantes de fraqueza, os seus rompantes de fraqueza não mexem com Deus. Não mexem, irmãos. Os meus lamentos, as minhas dúvidas, a minha irritação, o que é a minha desesperança? Quando eu olho, por exemplo, o que Isaías vai dizer lá no capítulo 40, verso 26. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E todas chamam pelo seu nome. E o seu poder é incalculável e inextinguível. Por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atendê-lo prontamente. O que é a minha irritação? O que é a minha crise? Diante da grandeza daquele que diz, e haja luz. Aleluia. E se fez luz. Jeremias traz ao coração as misericórdias, confiado, chancelado pela fidelidade, porque aquele que disse, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui eu já tenho a segunda aplicação. O pacto, o compromisso de Deus nos acompanhará até o final. Lembra que a revelação plena de Deus vai dizer, eis que estarei convosco até quando? Até a consumação dos séculos. Terceira coisa, que o nosso irmão Jeremias, vivendo uma crise, eu quero que os irmãos foquem, Jeremias continuava numa crise profunda. Mas ele traz três coisas que fazem a diferença, que fazem toda a diferença na vida de qualquer indivíduo. Lembrar que Deus é misericordioso, que Deus é fiel no seu compromisso. E esse compromisso vai nos acompanhar até o final de todas as coisas. Mas há uma terceira coisa, a compaixão. Quero que você continue lendo comigo. Observe. 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Por que ele vai dizer, a minha porção é o Senhor? Jeremias apenas está trazendo à lembrança aquilo que era presente na vida dele. A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir. E engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Olha que interessante. Primeiro, ele vai lembrar das misericórdias. Segundo, ele vai lembrar daquilo que chancela a misericórdia, que é a fidelidade. Aí ele traz uma outra coisa importantíssima. Ele vai dizer assim, as misericórdias me acompanham. E o que é a misericórdia? Irmãos, é a ação prática. Escute, o que é saber que Deus, além de misericordioso, Ele é fiel, Ele é cheio de compaixão. Porque dia após dia, por mais que sejam as minhas crises, por mais que sejam os meus dilemas, por mais que sejam as circunstâncias adversas da vida, nós vamos lembrar.
que Deus agiu com compaixão em nossas vidas. Se a gente conseguir sair um pouquinho da nossa maneira de nos vermos e vermos a vida, né? A gente conseguiria perceber que essas misericórdias são reais, que essa fidelidade é real, que a misericórdia é real por conta da fidelidade e que a compaixão nos acompanha todos os dias. Jeremias entendeu que os seus sentimentos eram circunstanciais. Irmãos, como isso dura para entendermos. Os nossos sentimentos, eles são circunstanciais, porque eles são de acordo com as circunstâncias. Mas a gente insiste em achar que os nossos sentimentos são eternos. O que é eterno é aquilo que ele traz à memória: misericórdia, fidelidade e compaixão de Deus. Jeremias entendeu que mesmo diante de todo aquele processo de lamento, Deus havia, ao longo da caminhada, estado presente. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida, Joaquim. Eu só posso olhar para a minha. Olha enquanto eu caminho, enquanto eu estou trilhando, olha quantas vezes a compaixão de Deus não se fez presente, não se estabeleceu nas nossas vidas. Foi na adversidade que Jeremias percebeu o agir de Deus. Jeremias traz a lembrança de que mesmo diante de todas as lutas, Deus havia se manifestado em atos de compaixão. Que mesmo diante das circunstâncias adversas, Deus havia se manifestado. A dor fez crescer no coração de Jeremias a compreensão de misericórdia, fidelidade e compaixão. Eu costumo dizer que a dor e o sofrimento, ela separa meninos de homens, crianças de adultos. O dia mau, irmãos, é uma realidade que ninguém escapará. Escute, o dia mau é uma realidade da qual ninguém escapará. Mas o evangelho da graça de Deus é o antídoto que nos ajuda a continuar, a despeito de como eu estou e de como eu enxergo a vida. O dia mau é uma realidade da qual ninguém pode fugir. Mas o evangelho da graça é um antídoto que me ajuda a prosseguir. Mesmo quando eu não me conheça, mesmo quando eu não entenda nada. Foi enfrentando uma crise terrível que Jeremias percebeu coisas importantes. Por isso que o sábio Salomão vai dizer, lá em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir a um banquete. Porque naquela casa se vê o fim de todos. E os vivos se aplicam ao seu coração. É na crise que não há escora. Sabe aquela... Imagine essa cena, nós no deserto. No deserto não há escora. No deserto não tem... No deserto só tem como nós somos.
Os nossos estágios de lamento, de incredulidade e questionamento nos acompanharão todos os dias. Todos os dias. Mas elas nunca conseguirão apagar o fato de quem é Deus. As minhas e as suas lutas, as minhas dificuldades, que nos acompanharão todos os dias. E não, irmãos, infelizmente ou felizmente, nós não podemos fazer nada quanto a isso. Mas uma coisa, as nossas dificuldades nunca conseguirão apagar: a compreensão clara de quem é Deus em nossas vidas. Porque em um determinado momento, em um determinado estágio da nossa loucura, do nosso equívoco tão presente no cotidiano da vida, nós seremos trazidos à realidade. Deus é misericordioso. Deus é fiel e cheio de compaixão para aqueles que creem no seu nome. E o Evangelho é o anúncio dessas coisas. Deus é misericordioso porque Ele ama pecadores. Não é verdade? É o anúncio do Evangelho. O que o anúncio do Evangelho diz para o homem? Deus ama o pecador. Deus é misericordioso. Deus é fiel, porque Ele ama pecadores, mesmo que os pecadores não mereçam. Os irmãos conseguem entender? Ama pecadores e é fiel porque ama sem que os pecadores mereçam. É cheio de compaixão, porque age para estabelecer comunhão com esses pecadores. A essência. O que Jeremias trouxe à lembrança é a essência do Evangelho. Deus ama pecadores, mesmo que esses pecadores não mereçam. E mesmo assim, Deus age. Nós temos estudado às quartas-feiras. Deus é ativo, age para ter comunhão com esses pecadores. Os nossos dilemas nos acompanharão até o último dia. Mas até o último dia nos acompanhará a certeza de que nós não estamos sós. Que nós temos um Emanuel que caminha conosco. Estou encerrando. Nas 3 quartas-feiras atrás, nós estávamos, quando nós começamos a estudar Lucas 15, né? E a gente fez no nosso grupo uma panorâmica geral das 3 parábolas. E o que foi que eu fiz? Eu só expus. No grupo, o que foi que eu fiz? Eu expus que retratava Lucas 15. E a Rosana, e eu via que eu estava falando e ela chorava copiosamente. O que eu estava fazendo? Eu estava apenas expondo. Uma coisa tão... A gente já tem uma... Mas aquilo que eu estava expondo tão despretensiosamente era a essência do Evangelho, porque Lucas 15 é a essência do Evangelho. E ela, no outro dia, ela printou no grupo e assim, e é uma luta para a gente achar que não é por nós, por conhecimento nosso, porque meu conhecimento é muito raso. Muito raso. Mas aquilo, irmão, me encheu. É como se coisas
que fazem parte da minha vida fossem trazidas de novo e me encheram de esperança. Eu compartilhei com um amigo, João Eduardo. João Eduardo é meu confidente para tudo. E eu falei como aquilo feito de tão, sabe, com tanta, sem nenhuma intenção, aquilo trouxe algo para o meu coração. As crises, elas vão acontecer ainda. E eu não posso fazer nada. A depressão, ela vai me acompanhar até o final. Não há o que eu fazer. As minhas lutas emocionais, elas vão continuar existindo, irmão. Mas naquele momento, Rosana, que foi para você compreender com tanta clareza a essência do Evangelho da graça de Deus, foi também para mim, como Jeremias, sabe, mudar a chave e trazer à memória aquilo que dá esperança de que mesmo vivendo as lutas, mesmo vivendo os dilemas, mesmo sem saber o que vai acontecer, e que os dias mal me acompanharão todos os dias, mas que a despeito de todas essas coisas, eu posso continuar sendo alguém. Como Jeremias continuou sendo profeta. Morreu exercendo seu ministério profético. E eu posso morrer a qualquer momento. Mas será exercendo o ministério a qual Deus me chamou para fazer. Eu trouxe a memória. Você me ajudou. Você acha que eu te ajudei? Foi você que me ajudou. Foi você que me ajudou a trazer isso à memória. Nós vamos continuar questionando, perguntando o que está acontecendo, o que foi que eu fiz, eu não mereço, e nós vamos continuar lamentando, nos irritando com o despertador, achando tudo uma chatice. Que história é essa de Deus? Mas uma hora, a gente traz a memória. Aqui está lá, só é trazida à memória aquilo que existe. Aquilo que existe. É a certeza de que Deus ama pecadores. Mesmo sem esses pecadores merecerem. E Ele fará o que for necessário para estabelecer uma comunhão com esses pecadores. É isso. Anuncie aos quatro cantos, para que isso ecoe, assim como ecoou no coração de Jeremias, ecoou no coração de Joaquim, ecoou no coração de homens e mulheres no decorrer da história, e vai continuar ecoando pelos séculos dos séculos. E Deus é misericordioso, porque Ele é fiel e todos os dias seus atos de compaixão se multiplicam em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos ajude a cairmos em si, trazermos à memória aquilo que pode nos trazer esperança. Deus em Cristo vos abençoe.